A segunda reunião de comandantes com o Ministério da Justiça. Para compor a mesa, convidamos o senhor secretário nacional de Segurança Pública, Carlos Renato Machado Paim. Aliás, deixa eu fazer cadê a lição? Acho que tá lá fora. Tô chamando. Quem é a comandante Renato? Tá vindo também, acho que ela não. É só para Sentiu bem. eu subir ao palco aqui, não chamou-se o meu nome, uma equipe aqui de cerimonial, mas meu nome é Tadeu Alencar, eu sou o atual secretário nacional de Segurança Pública, o secretário Paim, fui secretário até dezembro do ano passado. Bom, senhor secretário, houve uma errata. Continuando a composição da mesa, o secretário executivo do CIOeste, senhor Jorge Lopes Lapas. O deputado federal Jones Moura. Presidente do Conselho Nacional das Guardas Municipais, comandante Carlos Alexandre Braga. Presidente do Instituto AGM Brasil, Reinaldo Monteiro. Comandante da Guarda Municipal de Osasco, representando o consórcio CIOeste, comandante Maidana. Dando início aos trabalhos da mesa composta, com a palavra o secretário Nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar. Quero, com muita satisfação, participar dessa reunião aqui com os comandantes gerais presentes a esse 8º Congresso das Guardas Municipais, e quero saudar com muita alegria aqui o nosso inspetor Carlos Braga, que é o dirigente aqui da Guarda Municipal de Barueri, e em seu nome saudar todos que fazem parte da mesa aqui também, nosso querido deputado federal Jones Moura, que é guarda municipal há 27 anos e que tem a possibilidade de, no Congresso Nacional, representar essa categoria tão importante. Eu saúdo aqui os nossos companheiros que estão na mesa, o secretário Lapa, aqui do consórcio. Enfim, o importante aqui não são os nomes, são as ideias, né? Então eu quero dizer da minha satisfação aqui, eu trago aqui o abraço do ministro Flávio Dino, que não está aqui por uma razão que é muito importante trazer aqui para vocês. Na sexta-feira, às 11 da manhã, no Palácio do Planalto, o Ministério da Justiça está lançando um conjunto de iniciativas na área de segurança, e nós estamos lá essa semana exatamente finalizando uma série de projetos de lei, de portarias, de programas que estão sendo lançados com o presidente Lula na sexta-feira, e o ministro, infelizmente, em razão desse ato, vai ser um ato muito importante, várias iniciativas que estão sendo
desenhadas lá durante todo esse primeiro semestre, e ele pediu que trouxesse aqui o abraço do Ministério da Justiça, o abraço do ministro Flávio Dino, os comandantes gerais em especial, mas os guardas municipais do Brasil sabem do respeito, do reconhecimento que o Ministério da Justiça, por seu titular, tem dado às guardas municipais. Ele tem dito isso em reuniões privadas, tem dito isso em ocasiões públicas e não perde a oportunidade de sinalizar muito claramente o prestígio institucional das guardas municipais como expressão do papel do município, do ente federativo município, no Sistema Único de Segurança Pública. Então, nós sabemos que segurança é uma atividade, uma responsabilidade coletiva, que tem o papel da União Federal no papel de coordenação dessas ações e de financiamento das políticas públicas através do Fundo Nacional de Segurança Pública, tem um papel dos estados e tem um papel dos municípios, que é de grande relevo e que nos últimos anos, bem sabem os senhores e senhoras, foi um papel completamente relegado, eu diria até de forma negligente, a importância que tem as guardas municipais, os guardas municipais para o Brasil. Então, nós naturalmente vamos nos pronunciar mais tarde na abertura do Congresso, mas nós fizemos questão aqui de ter uma conversa mais próxima com vocês, é uma oportunidade de sentir dos dirigentes das guardas do Brasil inteiro. Tenho certeza que esse auditório ele expressa essa multiplicidade que é o Brasil, um país de dimensões continentais, que tem realidades muito distintas do ponto de vista climático, social, econômico, e, portanto, essa diversidade que é própria do nosso país, ela se expressa também nas carências as mais variadas da população. Então, é uma oportunidade de, ouvindo aqueles que comandam as suas guardas, que a gente possa extrair daqui, nós sabemos, uma pauta que tem, evidentemente, sob a nossa já observação próxima, sabemos quais são as principais questões que afetam a carreira dos guardas municipais, mas nós queremos ouvi-los. Aqui o meu papel, além de trazer esse abraço de reconhecimento, de respeito, de afeto pelas guardas municipais, vocês sabem que não é todo dia, vocês acompanharam os últimos anos, e o Ministério da Justiça nunca esteve tão aberto a esse diálogo. Acho que alguém já falou aqui, foi o deputado Jones Moura, que diz que esse momento de diálogo é um momento que a gente deve aproveitar, porque o diálogo foi interditado no Brasil, infelizmente, por setores extremistas, que eu nunca vi os extremos levarem a nada na história da humanidade. São os consensos, são as convergências. Não basta que a gente se ache importante, nem que a gente seja importante. É importante que a gente saiba dialogar para que a gente vá dando passos consistentes no sentido do fortalecimento dessa instituição que vocês integram. Eu vinha dizendo ao nosso querido Reinaldo, que é um interlocutor já que intensivo, lá juntamente com várias entidades representativas de vocês, mas eu dizia a ele que as organizações e as instituições que não se defendem, elas não são respeitadas. Então é muito importante a luta, a organização, o convencimento. Nada vem como uma dádiva, vem como resultado de uma organização, de luta, de resistência, e muitas vezes tendo que disputar visões diferentes na institucionalidade brasileira. Isso faz parte. Dentro dessa diversidade que é o Brasil, eventualmente pode ter questões que sejam controvertidas. Tem questões que a gente pode avançar de imediato, temos avançado. O ministro anunciou lá no Piauí, há poucos dias, a questão da identidade funcional. Isso é uma coisa muito importante.
Ele também sinalizou claramente a necessidade de uma atualização do Estatuto das Guardas, que tem uma lei própria, tem um decreto que regulamenta a sua atuação, mas eu sei, e vocês sabem melhor do que eu, que a grande aspiração é exatamente a proposta de emenda constitucional para colocar as guardas municipais no artigo 144 da Constituição. Nós não temos nenhuma dúvida disso, e esse compromisso aqui, e pediu o ministro Flávio Dino que reafirmasse de público, mas é preciso saber também que o Ministério da Justiça não é uma ilha isolada dentro de um governo que tem essa mesma disposição de dialogar com as guardas municipais. Foi no governo da presidente Dilma a legislação que organizou, que estruturou a Guarda Municipal com a feição que ela tem hoje. Então nós temos um compromisso que não é de agora, um compromisso anterior, mas é preciso também enxergar que a necessidade de luta tem que ter também uma estratégia. Nós não podemos nos deixar levar nem por essas atitudes extremistas, de lado a lado, que a nada conduzem, mas também ter uma disposição imensa de negociação, de mediação, de saber que não basta que o Ministério da Justiça e que o governo tenha simpatia pela ideia, porque tem um conjunto de atores políticos que, obviamente, vão interagir com essa luta histórica das guardas municipais. Então, de um lado, eu estou dizendo que a gente tem consciência e nós já submetemos ainda de maneira interna no governo esse debate sobre a nossa compreensão de que é importante culminar esse fortalecimento da Guarda com a inclusão na Constituição Federal, porque hoje vocês já têm lei própria, tem decreto que regulamenta a atividade, podem acessar o Habite Seguro, que inclusive está sendo relançado na sexta-feira, entre esses programas, que é um programa habitacional, porque nós precisamos cuidar também das questões que afetam o dia a dia das forças de segurança e entre elas as guardas municipais. E é também membro, o legislador já deu um sinal muito claro da compreensão que tem sobre a Guarda Municipal quando colocou ela no Sistema Único de Segurança Pública. Também uma lei federal. De modo que esses passos vêm gradualmente sendo dados e nós temos a disposição de continuar dando passos importantes. Mas é muito importante que a ansiedade não possa nublar a nossa compreensão de que esse passo ele precisa ser construído com a ajuda do parlamento, com a ajuda de setores da administração federal que tem essa convicção. E, às vezes, você, quando levanta determinado tipo de impacto em relação a essa medida, não é porque seja contra ela, é porque nós temos também, cada área do governo, a nossa área, a área de segurança, não temos nenhuma dúvida do papel da Guarda que reabilita o município como um ator importante dessa responsabilidade compartilhada e coletiva que é enfrentar uma criminalidade violenta no Brasil e que cada ator desses, os do Estado, os da União e do município, tem um papel que é próprio. Ninguém vai usurpar, se fortalecer, usurpando a competência de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos também compreender que cada elo dessa cadeia de enfrentamento à criminalidade tem um papel que é definido pela legislação brasileira, pelo próprio ordenamento jurídico do país. Então, eu estou aqui para ouvir vocês, nós vamos continuar dialogando, nós só temos 6 meses de governo, e nesse curto espaço de tempo, deputado, meu querido inspetor Carlos Braga, e nesses 6 meses vocês já sentiram que a pegada do Ministério da Justiça, e obviamente do governo do presidente Lula, nós não fazemos nada que não tenha sintonia com as linhas gerais do governo, mas o governo é integrado por vários atores, e nós estamos fazendo cuidadosamente esse debate para não assanhar
às vezes, quando eu falo de ansiedade, não é que ela não seja natural. Às vezes se está esperando uma coisa por tantos anos. Mas o que é fato é que é importante que a gente entenda a necessidade de que a alteração da Constituição, ainda que o governo resolvesse mandar hoje, ela passa por um processo legislativo complexo de aprovação nas duas casas do Congresso Nacional, do Parlamento Brasileiro, e como tal, é muito importante que a gente vá explorando, ampliando essa zona de convergência, porque nós não queremos bater um retrato e dizer que encaminhamos essa PEC para o Congresso. Nós queremos que ela seja aprovada. E para isso é preciso ter unidade no governo, é preciso que, tendo unidade no governo, nós tenhamos força política para aprovar isso no Congresso Nacional e que, portanto, é muito importante não perder de vista que a gente tem, vocês têm, não tenham dúvidas, eu acho que ninguém tem dúvida de que o Ministério da Justiça, de que o ministro Flávio Dino, de que a Secretaria Nacional de Segurança Pública tem absoluta compreensão do papel de polícia comunitária que desempenha a Guarda Municipal em nosso país. Tem exemplos abundantes, tem 1.300, mais ou menos, municípios que têm guardas municipais, tantos outros não têm, e nos que não têm, a gente sabe a diferença que faz. Eu posso aqui já enumerar, conhecendo algumas guardas Brasil afora, que algumas desempenham um trabalho de excelência. Eu não vou aqui cometer a leviandade de apontar um ou outro, porque eu sei que em cada lugar desse, sob a liderança de vocês, nós temos um trabalho que a população respeita, quer bem. Vocês sabem como a população se relaciona com vocês no dia a dia, nosso companheiro aqui de Pernambuco, de Itapsuma, na beira da praia. Então, eu quero ouvi-los. Essa aqui é uma conversa, eu até imaginava que a gente ia estar numa mesa, que era o formato ideal de uma reunião, mas obviamente que a quantidade de dirigentes, o que não é senão prova do sucesso da iniciativa e desse congresso, que eu perguntei quantos inscritos nós já tínhamos até aqui, tinham quase 1.244, se eu não me engano. Então isso mostra o prestígio da Associação Nacional, mostra o prestígio e a compreensão dos guardas municipais Brasil afora da importância de participar desses momentos onde você dialoga, interage, fala também para fora, porque esse papel, eu conheço cidades em que a guarda municipal ela é o que existe. Às vezes, por faltar um efetivo da Polícia Militar, é a Guarda Municipal que cumpre esse papel. Tendo reconhecimento normativo ou não, esse trabalho às vezes já é exercido. O que a gente precisa é ir exatamente se fortalecendo com a unidade muito grande. Eu não tenho idade para dar conselho a nenhum de vocês, mas nós sabemos que não podemos nos perder no varejo das coisas. Vamos construindo alianças, tem espaço para todo mundo, para o município, para o Estado, para a União, para todos os atores do Sistema Único de Segurança Pública no Brasil. No que depender do Ministério da Justiça, e obviamente sem funcionar desgarrado da diretriz política do governo, não existe isso. Nós só estamos aqui porque tem uma diretriz clara de interação com cada um dos entes federativos, recuperando inclusive esse diálogo. Nós estamos fazendo muita coisa lá no Ministério da Justiça, que diz respeito à Guarda Municipal, mas que diz respeito aos estados. Quando chegamos, tinha 2.3 bilhões empossados nos estados. Isso em desvãos burocráticos que tornam a atividade de execução do Fundo Nacional de Segurança uma atividade penosa, porque a burocracia engole a política pública. Então a gente tem procurado, nesse dia, sexta-feira também, vai ter o lançamento de algumas alterações nas portarias que executam o fundo, para que exatamente ele chegue mais rápido nos estados, para que a gente possa ter, já que hoje esse mecanismo não alcança os municípios e é difícil você ter um mecanismo que alcance os mais de 5.500 municípios do país,
mas nós queremos exatamente, nós temos consciência de onde queremos chegar. É fortalecer esse diálogo federativo, é combater a criminalidade violenta, que não se faz sem atuação integrada dos três entes, porque a criminalidade soube se organizar, ela soube compreender a importância de atuar de maneira articulada, é o que precisamos fazer. Então a gente precisa cuidar do fortalecimento do município e das guardas, né? Mas nós precisamos também entender a necessidade de atuação integrada. Então, se eu olhar para o meu lado e enxergar quem está do meu lado como um adversário, aí nós vamos desperdiçar energia. Nós temos que olhar na mesma direção. E olhar na mesma direção é saber que, além daquilo que a gente tem como pauta corporativa, nós temos uma responsabilidade com a sociedade. E vocês têm dado demonstrações de compreenderem essa responsabilidade. Por isso, caros amigos, eu quero aqui, nessa palavra inicial de abertura, eu acho que é momento de abrir, aí eu não sei, não quero aqui atropelar a condução do evento, meu caro comandante, porque eu sou aqui apenas um disciplinado acompanhante das deliberações aqui sob sua condução. Então, eu queria lhe passar a palavra e aí o senhor conduz, mas eu gostaria muito de que essa reunião fosse de fato uma reunião, porque é mais importante ouvir o que vocês têm a dizer, é importante também o que eu tenho a dizer, mas não é uma conversa de cima para baixo. Isso aqui é uma conversa, eu quero ouvi-los exatamente para que a gente vá não só esclarecendo o que for eventualmente indagado. De noite é uma cerimônia diferente dessa, e é por isso que eu fiz questão de que a gente já estava na programação essa conversa, mas eu faço questão de que ela seja efetivamente uma conversa, um diálogo. Então, dito isso, a gente está muito animado lá no Ministério. O ministro Flávio Dino é um homem que tem autoridade técnica, porque foi juiz federal 12 anos, foi presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, foi presidente da Embratur, foi deputado federal, foi governador do Maranhão 2 vezes, agora senador da República. Então ele tem autoridade técnica e política para conduzir as políticas públicas nessa área de justiça e segurança pública. Ele sempre diz, às vezes o Ministério devia ser da segurança pública e justiça, porque a gente tem gasto realmente um tempo muito grande e tivemos episódios variados ao longo desses 6 meses, mas soubemos trabalhar o que era emergência para saber também qual é a nossa estratégia, o fortalecimento do combate às organizações criminosas e, além de responsabilidade coletiva, o enfrentamento à violência no país, ele tem que passar por uma integração no plano local, mas também no plano regional, no âmbito dos países do Mercosul e da América Latina, e também do plano globalizado, porque hoje algumas organizações que são nascidas aqui no país, elas estão atuando para além das fronteiras do Brasil. Isso mostra o tamanho do desafio. Então nós não vamos vencê-lo olhando só para o próprio umbigo. É importante saber que a gente está dentro de uma estrutura que lida com um bem inestimável, que é a segurança pública. Todas as aferições, deputado, têm dado conta, as pesquisas, de que esse é um tema que preocupa enormemente o povo brasileiro. E nós precisamos dar respostas. É por isso que a gente está também assinando uma nova regulamentação de armas na sexta-feira, porque armas devem estar nas mãos daqueles que fazem as forças de segurança. É uma irresponsabilidade se permitir que alguém possa ter 60 armas e que metade delas sejam fuzis. Não tem razão de ordem pública para isso. E por isso é que a gente está regulamentando, não para limitar, criar dificuldade onde não precisa ter dificuldade, mas clube de tiro funcionando 24 horas, onde o sujeito se filiou nesse clube de tiro falso, fake, para ter um porte de arma que a legislação proíbe, nós não podemos admitir num governo com as características republicanas, democráticas, e que, obviamente, não tem nenhuma contradição isso, se procura dar uma narrativa falsa também a essa política, mas nós queremos as armas nas mãos de quem elas devem estar,
quer nas forças de segurança, quer nos atiradores esportivos, né? Porque não temos nenhum preconceito contra quem tem esse esporte e participa de competições. Aliás, temos bons e ótimos atletas de tiro esportivo no país. De modo que eu já estou dizendo que era para ouvir, já estou falando demais, mas é porque é muito bom uma oportunidade onde a gente tem a necessidade de dizer um pouco do que a gente está falando, mas é mais importante, além de dizer, ouvir o que vocês do Brasil inteiro tragam para nós, para que a gente possa continuar juntos e numa relação que jamais vai ter da parte do ministro Flávio Dino e nossa, nenhuma coisa de empurrar com a barriga, de ficar fazendo de conta que está tomando de conta dos compromissos que nós assumimos publicamente. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e aqui sob a condução de vocês. Eu estou à disposição para ouvi-los, responder, esclarecer o que entenderem que deve ser meu papel aqui. Muito obrigado.